Fazendo uso da minha imaginação, surgiu a ideia de criar uma nova história. Digo nova porque as histórias que são apresentadas diariamente são sempre as mesmas. Apresento-lhe um livro fictício com conteúdos históricos e com os personagens reais que participaram da história do Peru. O último dos Inca. Foram os últimos dias do ano de 2012. Testemunhando a fragilidade da pobreza que aplaca metade do mundo, pretendo criar uma história. Pesquisando livros antigos, descobri que a história não está escrita como aconteceu. Alguma história é uma mentira, pensei. Um bom dia enquanto trabalhava, um amigo me conta como sou útil para todos. Luís, essas pessoas realmente dependem de você. Eu posso fazer guerreiros deles, respondi. Eu poderia escrever um livro com eles como personagens. Você sabe o que eu chamaria de meu livro? Eu chamaria O Último dos Inca. Eu respondi meu amigo sem esperar por uma resposta. Daquele dia em diante, andando de ônibus para o trabalho, comecei a escrever O Último dos Inca, um livro fictício, no qual revivo Ascar, o penúltimo Inca do Peru. Não só isso, eu coloquei em rota de colisão com os conquistadores. Eu apresento uma pequena descrição deste livro. A história começa assim: uma velha nobre, anestesiada por seu remédio, estava sentada na janela, vendo o sol se pôr. Foi uma noite de sábado. Ela não sabia, mas naquela noite ela ia receber uma visita que a impediria de voltar para a cama na hora habitual. Ela se prepara para se retirar para a cama, diz boa noite para seus entes queridos e vai para o quarto quando a campainha toca. Sua neta Raquel vai abrir a porta. Augusto, Mônica e Neil, seu genro, sua filha e seu neto, que a chamam de Alexandrina, vieram obrigá-la a ficar na sala de estar. Ela diz que está cansada e que estava indo dormir. Bem, esta noite você não vai dormir, porque nós viemos visitá-lo, digo aos recém-chegados. Ela se senta no sofá cercada por seus netos. Eu vou descansar, ela insiste. Vocês, crianças, podem brincar juntos. Mas eles argumentam com ela dizendo: então você não quer que estejamos ao seu lado? Não, isso não é verdade. Você ainda é jovem, mas eu sou uma mulher velha. Eu te atrapalharia, ela diz. Roberto, um de seus netos, o filho de Victoria, senta ao lado dela, e com um sorriso de paquera diz: talvez você possa nos contar uma história, então não vamos nos sentir entediados. Uma história? Sem filhos, eu não conto histórias. É minha irmã que soube contar histórias. Ela contou histórias para sua mãe e todos os seus tios quando eram crianças, diz a nobre velha. Tenho certeza que você deve conhecer algum conto de fadas, diz Roberto. A velha coça a cabeça. Sim, conheço uma história que nunca contei a ninguém. Você pode nos dizer, por favor, vovó? Outro dia, ela diz a eles. Estou cansado agora. Por favor, vovó, conte-nos essa história, por favor. Seus pedidos convencem a velha e, pedindo para não ser interrompida, ela começa sua história. Havia um homem chamado Luís. Ele teve um sonho de liberdade. Ele sonhava em libertar sua terra e seu povo da invasão que havia sofrido. Ele viveu uma vida de rotina. Ele não morava sozinho. Ele morava com seu fiel animal de estimação chamado Nino. De casa para o trabalho e trabalho para casa. Em uma ocasião, ele foi contratado para fazer um trabalho em uma terra distante e aceitou o emprego, querendo aproveitar a oportunidade de viajar. Mas ele não podia deixar seu pequeno animal de estimação sozinho. Aconteceu que Jorge, seu melhor amigo, estava indo para a mesma área de férias, como seu pai, um cirurgião proeminente,
passava férias todo o verão naquelas montanhas. Então Jorge partiu de carro, na companhia de Nino em direção a Aspen, Colorado. Luís iria dias depois, porque ele iria de avião. Chegou o dia de Luís viajar. Ele preparou suas ferramentas e partiu para o aeroporto, embarcou no avião, e horas depois chegou em Aspen. Ele foi recebido alegremente por Jorge e Nino, que os levaram para o hotel fornecidos pela empresa que o contratou. Jorge o convidou para ir à casa do pai para jantar no dia seguinte. Ele também mencionou que conheceu Alexi, outro amigo deles, que também estava lá nas montanhas rochosas para trabalhar. Então, eu vou com Alexi para buscá-lo depois que você terminar de instalar seu projeto amanhã. Luís aceitou o convite. No dia seguinte, acordou cedo e pegou o serviço de táxi gratuito oferecido pelo hotel para o enorme e caro hotel onde ele trabalharia. O inspetor encarregado de supervisioná-lo ficou surpreso ao vê-lo com seu animal de estimação e perguntou se ele o trouxe no avião. Luís respondeu que um amigo o trouxe de Nova York de carro. O inspetor explicou os detalhes para Luís. Ele terminou seu trabalho na hora indicada e se despediu do inspetor, que também se despediu deles. Filhote de cachorro bonito, eu gosto de suas duas cores, ele disse a Luís enquanto eles estavam indo embora do enorme hotel. Lá fora, ele encontrou Alexi e Jorge esperando por ele. Ei pessoal, você sente tanto a minha falta? Você veio tão longe para me ver. Você não deveria. Estou bem. Você não precisa se preocupar comigo tanto. Ambos dizem que sentimos muito a sua falta. Nós não podemos viver sem você. Vamos para a casa do meu pai. Haverá um jantar delicioso hoje à noite, diz Jorge, enquanto os quatro entram no carro velho e desaparecem no vale, dirigindo através de uma bela paisagem que Luís comparou com a cidade de seus pais no Vale de Cusco. Bem, esta não é a cidade dos seus pais e não é nada como Cusco, disse Alexi. Depois de 10 minutos dirigindo, o panorama era tão bonito que decidiram parar para ver a vista do rio atravessando o vale. Eles estacionaram o carro ao lado da estrada e saíram para admirar a vista. Este ar é tão puro, disse Luís. Sim, Alexi responde. Podemos descer ao rio e molhar os pés? Luís perguntou. Jorge disse que sim, então eles começaram a descida íngreme. Nino correu à frente. Ele não era vestindo sua coleira. De repente, ele se sentiu desconfortável e começou a uivar. Isso surpreendeu todos, porque Nino muito raramente latia ou uivava. Quando Luís chegou mais perto para ver o que estava errado, Nino começou a correr novamente, mas infelizmente a coleira dele ficou presa nos arbustos. Luís o alcançou, tentando soltá-lo, assim como houve um tremor alto. Luís havia acabado de libertar Nino, quando a rocha abaixo deles cedeu de suas fundações, e caiu na parede do vale em direção ao rio, arrastando os dois com ele. Jorge e Alexi correram para ajudá-lo, mas em vão. O corte rasgado na terra pela enorme rocha em queda livre criou um deslizamento de terra por trás, arrastando Jorge e Alexi para baixo também. Então todos os quatro estavam de repente no rio. Eles perderam a consciência por alguns minutos com Nino correndo por todos eles, mas logo começaram a recuperar seus sentidos. Luís, meio submerso no rio, é puxado para a costa e, surpreendentemente, está apenas gravemente ferido na testa. Eles estavam todos machucados, mas Luís teve o pior quando rolou para o rio, porque sua cabeça deu um golpe ruim na rocha que caiu com ele. Depois de recuperar um pouco, eles decidem subir de volta ao penhasco. Jorge aponta com uma das mãos o caminho para subir, e enquanto olham para a beira do penhasco, percebem a presença de uma mulher ali. Imaginando que Jorge está apontando para ela, ela sai de vista.
Eles vêm com muita dificuldade até o topo da falésia, e ficam alguns minutos descansando, pois o oxigênio apesar de puro é escasso devido à altitude, mais de 2.000 metros acima do nível do mar. Levantando-se, os olhos de Jorge se arregalam porque não há sinal de seu carro. Onde está meu carro? Alguém o roubou? Como isso é possível? Eu ainda tenho as chaves. Deve ter sido aquela mulher que vimos na beira do penhasco. Mas quando olham ao redor, veem a mesma mulher ainda espionando-os de uma distância. Quando ela percebe que ela foi vista novamente, ela corre como se tivesse visto o diabo. Alexi diz que não é uma mulher. Esse é um homem vestido de mulher. É uma mulher, diz Jorge. Eu também, diz Luís. Eu acho que era uma mulher. Alexi diz que vocês são velhos. Essa pessoa é um homem, não uma mulher. Vocês precisam óculos. Jorge diz, eu os deixei no meu carro, meu celular também. Alexi diz, ouçam rapazes, quem quer que tenha pegado o carro, eles pegaram a estrada também. Havia uma estrada aqui quando estacionamos. Luís diz, eu não me lembro. Alexi diz que vocês são velhos demais. Você não lembra de nada. Jorge pergunta, como eles ligaram o meu carro? Eu sei que é antigo, mas ainda precisa de uma chave. Alexi pergunta, a que distância fica a casa do seu pai? Jorge responde, a cerca de meia milha daqui. Alexi diz, ok, então vamos começar a andar. Quando chegarmos à casa do seu pai, você pode denunciar o seu carro roubado. Os 4 decidem andar. O que eles pensaram que seria uma curta viagem acabou sendo uma longa caminhada. Eles andaram e nunca vieram para a casa. A noite caiu sobre eles. Não só isso, o céu ameaçou chover. Eles não tinham escolha a não ser passar a noite lá no meio do vale. Eles se amontoaram embaixo da borda de uma grande pedra, e a chuva caiu pesadamente. De tempos em tempos, o céu era iluminado por raios, o que é muito comum naquela região naquela época do ano. A manhã chegou e eles estão preocupados por não terem encontrado a casa. Eles decidiram voltar para a cidade e partiram de volta. Mas depois de dar apenas alguns passos, eles são interceptados por 6 pessoas vestidas de americanos nativos. Gritando e forçando-os a parar, um deles ataca Luís, jogando no chão. Porque você está atacando meu amigo? Jorge e Alexi se opõem, mas não recebem resposta. Depois que Luís se levanta, eles amarram a boca de Nino e fazem com que todos sigam o curso do rio até chegarem a um riacho onde se viram, subindo as montanhas. Enquanto subiam a montanha, continuavam fazendo perguntas, mas foram forçados a permanecer em silêncio. Eles continuaram a bater Luís enquanto subiam. Alexi começou a entender o que eles estavam dizendo. Essas pessoas estão falando Quechua, ele disse. Quechua. Estes são nativos americanos? Porque eles estão falando Quechua? Jorge pergunta. Eles não resistiram a serem forçados a seguir, com medo das facas e espadas que carregavam com eles. Enquanto eles subiam a montanha, Luís parece reconhecer Ária. Ele se pergunta, de onde veio tudo isso? Tudo se parece com as paisagens da América do Sul. Era verdade. Tudo era como as paisagens andinas. Ao chegar na aldeia, Luís foi amarrado a um poste no meio de uma praça. Jorge, Alexi e Nino estavam amarrados contra uma parede. De repente, um nativo sai de uma cabana gritando em sua língua, porque você voltou? Você quer tirar sarro do que seu irmão fez para nós? Como ele disse isso, ele bateu Luís. Em um ponto Luís tentou se defender, fazendo com que a multidão se aproximasse para ver a luta. Luís levantou-se, as mãos ainda amarradas ao redor do poste, e tentando evitar ser atingido pelo indivíduo amargo,
Conseguiu subir até o topo do poste. Ao colocar as mãos amarradas no topo do poste, ele se libertou e começou a lutar com as mãos ainda amarradas, e percebe que as pessoas têm simpatia por ele, elas estão torcendo por ele. Um velho nativo com muitos adornos salta, corta as mãos e dá a ele uma lança e madeira. Agora ele está armado. É uma luta justa. Ele derrota seu agressor, e quando ele tira sua arma, ele vê que todos os dedos de ambas as mãos foram cortados no meio do caminho. Não querendo ainda parecer agressivo para a multidão, ele joga sua arma de distância. Em troca, a tribo livre Jorge, Alexinino também. Não só isso, toda a tribo está subitamente tratando Luís com respeito real. Jorge e Alexi imagine o que está acontecendo, porque tanto tributo a Luís. O nativo bem adornado vem a Luís, pede seu perdão e se curva diante dele. Alexi pergunta a Luís se ele conhece essas pessoas. Luís não faz ideia de quem eles são. Alexi diz novamente, essas pessoas estão falando Quichua. O cara que bateu em você disse, porque você voltou, para ver o que seu irmão fez para nós? Parece que eles pensam que sou outra pessoa, diz Luís. Minha família é dessa área. Talvez eu tenha algum parente que se pareça comigo. Essa foi a realidade. Eles confundiram Luís com outra pessoa, mas ele não sabia com quem. Aceitando o pedido de desculpas daquele que parecia ser o chefe do tribo, eles foram convidados a comer um pouco de comida. Então eles foram levados para uma segunda aldeia. O chefe explica que eles devem ir a uma terceira aldeia, ainda mais alta, onde apenas os nobres vão falar com os deuses. Quando subiram mais alto na montanha, Luís pensou que talvez ele estivesse alucinando com os golpes que havia tomado enquanto lutava mais cedo. Tantas coincidências, ele disse para si mesmo. Muitas coincidências, essas pessoas, a paisagem de terraços, lamas, de onde eles vieram, e os quichuas que Alexi acha que eles estão falando, e havia cachorros sem pelos que ele reconheceu como locais para a área onde crescera. Tudo aqui pertence aos Andes. Como tudo isso aconteceu? Algo chamou sua atenção. Ele correu para uma rocha megalítica, dizendo, eu conheço essa rocha, eu conheço essa rocha. Isso é Cusco. Estamos em Cusco. Jorge e Alexi dizem que não pode ser. Estavam em Aspen. Isso ainda é Aspen. Luís olha seu ex-agressor nos olhos, perguntando, quem fez isso com você, indicando com um olhar seus dedos perdidos. Apertando as mãos, tentando esconder o seu vergonha, ele diz, seu irmão mais velho, Atahualpa fez isso comigo. Alexi mantém a cabeça espantada enquanto se traduz. A resposta deixa perplexos os três. Quem você acha que eu sou? Qual é o meu nome? Qual é o meu nome? Luís pergunta, agarrando o agressor. Alexi traduz, o Senhor das Terras, o filho de Huayna Capac, o grande Senhor Huascar. Oh meu Deus, Alexi disse muito saiu. Isso não é possível. Não há explicação para isso. Algo está errado aqui. Isso é algum tipo de piada de mau gosto? Luís pergunta novamente, o que ele disse? Alexi explica, ele diz que seu nome é Huascar, filho de Huayna Capac, Senhor das Terras. Luís ficou tão surpreso quanto Alexi, e está se tornando cada vez mais emotivo enquanto continua subindo em direção à terceira vila, seguido por seus amigos e Nino. Eu estive aqui. Eu estive aqui. Eu vim para estas ruínas com um amigo em 1999, Alexi exclama. Isso não é possível. Como chegamos aqui? Foi o rio nos levou de volta ao passado, isso não faz sentido, ele grita alto. Essas pessoas acham que você é o Huascar.
Eles estão falando sobre Atahualpa como se ele estivesse vivo. Isso significa que ele ainda não foi capturado e morto por Francisco Pizarro, ele diz, excitado e espantado. Nós poderíamos mudar a história. Podemos avisá-lo e impedi-lo de ser capturado e morto, exclama Luís. Não, não, não. Do que você está falando? Isso não está acontecendo. Isso é algum tipo de piada de mau gosto. Estou indo embora, Alexia diz. Eu vou seguir o rio de volta para a cidade. Nada disso é real. Para a viagem àquela aldeia, o chefe da tribo era acompanhado por uma comitiva, uma sacerdotisa com muitos ornamentos e suas concubinas. Alexia estava certo sobre a figura usando um vestido que eles tinham visto no rio. Ele era um homem, não uma mulher, vestido como um chasqui. Havia uma jovem que nunca tirou os olhos de Luís. Quando chegaram à aldeia, o chefe apresentou-se como Garra do Jaguar e apresentou a Luís uma lança coberta por uma infinidade de esculturas. Todos foram convidados para a aldeia. Uma vez lá dentro, encontraram uma imensa prancha de madeira coberta de comida. Levados pela fome, sem sequer pedir, sentaram-se para comer. Ninguém fez barulho. Ninguém reclamou. Apenas mãos e bocas se moviam, suas bochechas cheias de prazer. Eles não eram cerimoniosos, comendo tudo o que encontravam na frente deles. Depois que terminaram de comer, todos se sentiram oprimidos. Eles relaxaram e refletiram sobre tudo. Eles estavam sonhando. Depois de relaxar um pouco, foram levados para cabanas, onde passariam o resto do dia e daquela noite. Não era necessário perguntar se eles estavam cansados. O frio da noite anterior e as pedras duras deixaram os músculos doloridos e, caindo sobre os cobertores macios, adormeceram imediatamente. Luís acordou tarde naquela noite. Ele pensou que era tudo um sonho. Mas quando ele se sentou olhando em volta, viu que é real. Então ele percebe a forma da figura de uma mulher sob o cobertor. Ele pergunta a si mesmo quem poderia ser. A mulher que adornou a cama acordou e cumprimentou-o com um beijo. Eu dormi com a esposa do chefe da tribo, ele pensou. Ele correu para fora da cabana e encontrou seus amigos que estavam fascinados em direção ao vale. Que visão linda, eles disseram. Eu pensei que estava sonhando, disse Luís. Eles convidam Luís a olhar o vale vestido de verde, o rio serpenteando à luz da lua. A mulher que adornada sua cama silenciosamente aparece ao lado dele. Cansaço retorna para ganhá-los, então eles voltam para suas cabines. Quando acordam de manhã cedo, suas roupas foram trocadas. Suas calças foram substituídas por saias, camisas de colete e sapatos com sandálias. Eles se encontram novamente na grande cabana, chamados para tomar café da manhã. O Garra Jaguar os recebe. Ele diz que eles estão esperando por eles e agradece por suas orações terem sido respondidas. Alexia é incrédulo e pergunta como chegar à cidade, mas não recebe resposta. O chefe da tribo continua falando e Alexia continua a traduzir. Depois de comer, eles são convidados a sair da cabana. Uma multidão esperava por eles. Luís vai mudar o nome dele. Ele será chamado Ascar a partir daquele momento. A mulher xamã apareceu com algo na mão, colocando-a no pescoço e colocou algo na cabeça dele. A mulher que apareceu em sua cama na noite anterior é sua esposa, a esposa do verdadeiro Ascar. Ela está feliz. Ela está feliz que ele voltou. Toda a tribo também é. Finalmente ele é dado um clube de madeira, o mesmo que ele usou defendendo-se no dia anterior. Ele não entende tudo. Ele conduziu a aldeia inteira para conhecer todo o mundo. Enquanto caminha com a mulher que o ama, ele lembra que na noite em que dormiram no vale ouviram o relincho dos cavalos.
Ele diz ao Xi para perguntar ao Garra Jaguar sobre os cavalos. O chefe diz que são animais que não se acasalam com os lamas. O Ascar pede para ir e vê-los. Alexi explica como esses animais chegaram às Américas antes dos conquistadores. Alguém escreveu a história errada, ele disse. Assim como o chefe estava oferecendo os cavalos para o Ascar, eles ouviram algumas pessoas gritando. Eles não acreditavam no que seus olhos viam. Foi um casal discutindo, mas não foi isso que chamou a atenção deles. Era um homem africano discutindo com uma mulher indígena. Quando notaram o Ascar olhando para eles, o homem o recebeu em Quichua. O Ascar respondeu em espanhol. Ambos estão surpresos. Alexi é mais intrigado como arqueólogo porque nada se encaixa com a história de que nossos livros falam. Os 6 deles, inclusive o cidadão africano, voltam para Pisac. Naquela noite, como todas as noites, a aldeia está lotada. A hora estava chegando para a celebração da colheita da terra. O Ascar e sua esposa, Flor de Retama, Flor da Vassoura, começam o levantamento dos frutos concedidos pela mãe Pacha. O Ascar estava aprendendo quechua. Embora ele era um nativo dos Andes, ele não falou que língua. Ele amava estar lá, vivendo com seu povo. A data de gratidão à terra veio, a festa do Inti Raymi. Atahualpa deve vir presidir a festa, e o Ascar planeja interceptá-lo a caminho para avisá-lo de Pizarro. Sabendo que ele estaria viajando para lá, eles se prepararam para emboscá-lo fora da cidade. Eles esperaram muito tempo antes de ver a caravana de Atahualpa. Finalmente eles interceptá-lo, e o Ascar tenta avisá-lo para não confiar em Pizarro, que ele deveria matar ele e seus homens, e que se ele não o fizer, Pizarro fará o mesmo com ele. Mate Pizarro e seu povo e ofereça seus corpos ao sublime Condor. Mas Atahualpa não acredita nele. O resultado é uma batalha cruel. O Ascar sabia que isso aconteceria. Mas o Ascar não é mais um covarde. Ele se tornou um bom guerreiro, graças a Chumpi, o homem africano. Enquanto eles lutam, Atahualpa grita: "Eu te matei uma vez e te mato novamente como cão traidor. Não só você quer toda a terra, você levou a mulher que eu amo." Porque o Ascar estava bem preparado, Atahualpa não consegue se desfazer dele e se retira com seus homens, o que dá origem a um problema. Quem iria oficiar sobre o Inti Raymi? Jorge se oferece para fazê-lo, pois ele é um homem místico de muitas crenças. Ele diz que ele era um guerreiro inca em uma de suas vidas passadas. Quando os primeiros invasores espanhóis se apresentaram, uma das tribos encontrou um deles perambulando pelas montanhas, capturou-o e levou-o a Pisac. Este não era exatamente um invasor. Ele era um homem com educação, coletando conhecimento. Como ele não era um homem perigoso, ele se tornaria um professor na vila. Ele estava lá para o festival e estava animado para conhecer o Ascar. No dia do Inti Raymi, o Ascar, vestido com o traje real, com a ajuda de seus 2 amigos e do povo da tribo. A cerimônia foi um belo espetáculo. O Ascar se aproximou do povo de sua cidade natal como qualquer político sujo do seu dia faria. Ele sentiu como se estivesse enganando-os, porque estava tomando o lugar daquele que havia desaparecido nas mãos de seu meio-irmão mais velho, Atahualpa. Sua intenção era impedir a invasão espanhola e, assim, salvar suas terras da pobreza, esperando no futuro, não apenas essas terras, todas as Américas, do sul ao norte. Meses se passaram rapidamente. Ele é mantido informado pela correstrada chamado Chasqui, aquele que os viu no rio. Graças a ele, a notícia da chegada de Pizarro ao seu território chega aos seus ouvidos. Ele também ouviu que Atahualpa estava com medo dele,
e estava planejando encontrar Pizarro para tentar obter ajuda dos homens brancos, porque se dizia que eles eram deuses. Atahualpa acreditava que isso era verdade. Huáscar não teve tempo. Ele montou um exército. Deixou sua tribo, sua esposa grávida e seus amigos para ir a Cajamarca tentando evitar que Atahualpa se encontrasse com Pizarro. Ele sabia que, se Atahualpa chegasse primeiro a Pizarro, ele seria morto. Então ele começou sua jornada para o norte. Ele encontrou a tribo Xanca, junto com outras tribos que também queriam que Atahualpa fosse deposto. Eles cruzaram Ticlio, o ponto mais alto dos Andes. No caminho, encontraram invasores europeus sedentos por riqueza. Eles travaram batalhas com eles defendendo suas terras. Eles também encontraram mais cidadãos africanos, trazidos pelos europeus para serem usados como escravos. Eles se tornaram seus guarda-costas, comandados por Chumpi. Ele sabia que muitas tribos queriam tanto ele quanto seu irmão mortos, porque em tempos passados eles e seu pai tinham atormentado cada pequena tribo em sua ânsia de governar toda a terra. No caminho para o norte eles também tiveram que lutar uma batalha com um irmão cheio de Atahualpa. Ele também queria acabar com Huáscar. Ele não acreditava em Atahualpa quando ouviu que Huáscar havia retornado. Chegando em Cajamarca ele teria confrontos com mais conquistadores, todos os quais cairiam em batalha, derrotados por seu exército. Ele foi acompanhado por um primo dele, Piquixaqui, Pés de Pulgas, um jovem guerreiro, mas um veterano de muitas batalhas. Piquixaqui tinha uma dívida pendente com Atahualpa e estava ansioso para alcançá-lo. Como ele foi mais ao norte, ele encontrou seu caminho foi bloqueado por muitas tribos tentando impedi-lo de alcançar Atahualpa. Huáscar não queria chegar a Atahualpa. Ele queria impedi-lo de chegar a Pizarro. No caminho ele conheceu um jovem guerreiro chamado Cauide, um guerreiro e seu antigo servo, que o traíra há pouco tempo, acreditando na promessa de Pizarro de lhe conceder terras. Ele também encontrou Manco, que mais tarde seria coroado como Manco Inca em 1533 por Francisco Pizarro, tentando fazer parecer que ele havia devolvido o poder ao povo Inca. Quando Manco Inca e Cauide chegassem a entender que Pizarro os havia enganado, eles se levantariam em armas contra ele, levando seu centro militar em Sacsayhuamán. Mas nesse mesmo ano, em 1533, Pizarro terminou ambos, Cauide, famosamente caindo para a morte de uma das torres da fortaleza de pedra. Huáscar queria fazer um acordo com eles, mas não tinha intenção de lhes dar terra. Huáscar prometeu dividir a terra em 4 partes, sob a condição de recebendo sua ajuda para derrotar Pizarro. Cauide e Manco Inca ambos queriam mais. A ambição havia se apoderado deles, então Huáscar não conseguiu lidar com eles e lutou com eles, mas não conseguiu derrotá-los. Eles fugiram em busca de Pizarro, que foi relatado a Huáscar por um guerreiro disfarçado que trabalhava para Pizarro. A notícia apressou sua jornada para o norte. No dia seguinte chegaram a um amplo vale, no meio dela uma fortificação incaica de muralhas megalíticas, e dentro dela muitas cabines, o lugar perfeito para uma emboscada. Ele sabia que os invasores espanhóis estavam escondidos lá, esperando. Huáscar, conhecendo os acontecimentos do passado, não tinha intenção de entrar na cidadela, com os invasores esperando por ele. Os invasores estavam em desvantagem. Eles não tinham como escapar, apenas o fator sorte. Eles queriam que Huáscar e seu exército fizessem sua entrada e, assim, terminassem com eles. Atahualpa eles esperavam se desfazer facilmente, aproveitando-se de sua crença de que eles eram deuses. A cidadela parecia deserta. Não houve atividade.
Depois de muito tempo, avistaram um índio atravessando a praça de um lado para o outro, o mesmo que lhes deu a posição dos invasores. Ele estava levando 5 indivíduos a cavalo, um homem religioso entre eles. Quando saíram da cidadela e se aproximaram a Lexi, perguntou: Luís, é isso que você está esperando? Se você terminar essas pessoas, sua existência pode acabar bem aqui. Você pode ser o descendente direto de um desses indivíduos. Eu não me importo. Eu quero acabar com essas pessoas que vão fazer muito mal às minhas terras. Eles trazem miséria e pobreza. Assim, evitarei a futura miséria das minhas Américas. Se eu for triunfante, navegarei até onde o chão está vestido de branco e as auroras boreais iluminam o céu noturno. Nós vamos trazer conhecimento. Nós falaremos às tribos da maldade do homem branco. Eu quero um futuro onde meus irmãos andem por estas terras sem que ninguém pergunte: aonde você está indo? Nós devemos ser livres para sempre. O pequeno grupo a cavalo chegou mais perto. Ao alcançá-los, um dos mais jovens, Pizarro, apresenta o homem religioso, que os convida a entrar na cidadela. Eu venho trazendo a palavra de Deus. Deixe todas as suas armas e entre na cidadela. A casa de Deus não permite violência, diz ele. Nós não queremos o seu Deus. Eu quero todos vocês fora da minha terra, diz o Ascar em espanhol. Isso surpreende os invasores. O Ascar e seus homens, em seguida, matam a festa de boas-vindas com exceção do agente duplo indiano, Filipilo. Ele foi o único que trouxe isso flagelo para essas terras. Ainda havia muitos invasores na cidadela e eles não estavam sozinhos. Também esperavam por eles os guerreiros Chanca, inimigos de Ascar e Atahualpa. Na batalha que se segue, o Ascar se depara com outro irmão Pizarro. Enquanto eles lutam, Pizarro pergunta: quem é você? O Ascar responde: eu sou um oficial de imigração. Eu represento os Estados Unidos dos Andes e as Montanhas Rochosas. Sua entrada para minhas terras está sendo negada. O Ascar matou o segundo Pizarro, e enquanto seu exército estava destruindo toda a sua soldados em uma batalha cruel, ele pensou que tudo acabaria por aí. Achava que restava apenas mais um Pizarro e apenas mais 100 de seus homens. Mas Jorge, o estudioso espanhol que eles conheceram antes, disse-lhe: Senhor, isso ainda não acabou. Você matou apenas 2 dos 5 irmãos Pizarro. Há ainda mais 3 e mais de 400 homens com eles, todos armados com mosquetos e pistolas. O Ascar não pediu mais nada a Jorge. Ele pensou que já sabia tudo com base em seu conhecimento da história do futuro. A única data em que ele se preocupou foi 16 de novembro de 1532, um dia antes de Atahualpa ser capturado por Francisco Pizarro em 17 de novembro de 1532. Ele ainda tem tempo de salvar seu irmão. Ele deixa as ruínas da batalha, correndo para encontrá-lo. Ele deseja salvar Atahualpa. Ele deseja salvar a vida do último Inca. Um silêncio inundou a atmosfera. A velha Alexandrina permaneceu em silêncio enquanto seus jovens netos olhavam para ela. Isso é tudo? Eles salvaram o império? O velho mulher, com dor, sem filhos. O histórico não pode ser alterado. O Ascar ainda está lá. Ele ainda está em 1532. A história continua. Será muito emocionante. Haverá grande rebelião Inca. Boa noite, crianças. Te vejo em breve. Fim do livro 1. Por Luís Herrera. Livro completo disponível na livraria Amazon.